Galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje eu vou falar do projeto que eu estava devendo faz tempo já, que é o disulfatador radiante, mas ele é uma modificação de um ladrão de Joule. Então, como dá para ver aqui nessa plaquinha, são muito poucas componentes que vão, né? E aqui, só para mostrar, né? Ó, então, esse aqui é a corrente de carga dessa bateria aqui, que eu estou carregando essa. Então ele está carregando com 30 mA, é muito pouquinho, é praticamente só o disulfatador nessa configuração que eu deixei. É feito para ficar horas e horas e horas, mais de 24 horas, 48 horas carregando a bateria. Praticamente é uma corrente só de flutuação. Então ele quase não carrega a bateria, mas ele vai dando vários pulsos nela e vai desulfatando. E aqui ó, tá o consumo da bateria primária ou de uma fonte. Então esse foi ajustado, como eu falei, para ter um consumo mínimo. Ele consome quase 70 mA e está carregando aproximadamente uns 35 mA. Então ele está devolvendo a metade da energia, mas em forma de pulso, certo? Mas o foco aqui, o ponto principal é tentar fazer um circuito mais simples possível para que a galera possa replicar. Eu fiz isso aqui para que eu pudesse ligar ele numa fonte na tomada e esquecer a bateria disulfatando. Lembrando que o processo de disulfatação com esse sistema para uma bateria dessa pode levar aí 2 semanas, 3 semanas, né? Então a gente monta um circuitinho desse, coloca a bateria para carregar praticamente em flutuação com isso e deixa lá uma semana inteira carregando e vai monitorando de vez em quando a voltagem, certo? Aqui então está um exemplo. Esse daqui é bem simples. Aqui eu ainda coloquei esse LED para sinalizar quando ele está ligado, ó, quando a gente desliga. Então aqui tem um LED e um resistor a mais do que o necessário para poder só sinalizar para mim, certo? Então vou mostrar agora aqui o esquema. Aqui ó, um toroidinho, praticamente eu peguei ele de uma fonte de PC. Peguei o enrolamento mais grosso que já tinha e fiz o enrolamento secundário, né, um outro enrolamento junto, que eu vou explicar melhor, para poder usar o mesmo toroide, ou seja, ter o mínimo de trabalho. Então a ideia desse disulfatadorzinho aqui, que eu estou tentando desenvolver aos poucos, é o mínimo de trabalho, o mínimo de componentes. Um transistor de uma lâmpada de fluorescente queimada, aqui um resistor qualquer, esse aqui no caso é de 3.3K, para ter esse consumo baixo, um capacitor pequeno, aí vai mais um diodo para retificar o sinal, só isso. Então eu vou mostrar o esquema e vou tentar falar, clarear as ideias, porque quem quiser tentar replicar, é o mais básico que eu consegui por enquanto, com eletrônica, mais fácil de fazer. E praticamente a gente só enrolou um fio fino aqui nesse toroide a mais do que já tinha o enrolamento original do toroide. Então vamos dar uma olhadinha no desenho para ver se dá para entender melhor. Então olha só, aqui está o desenho, certo? Vou tentar comentar brevemente aqui. Então é o ladrão de Joule disulfatador radiante. Essa configuração com esse resistor, com esse número de voltas que eu vou comentar, tem um consumo mínimo e uma carga muito mínima, somente de flutuação, cujo objetivo é deixar ligado na tomada uma semana direto, sem se preocupar com a bateria que está disulfatando, ok? Então o que aconteceu aqui? Vou tentar explicar. Olha só. Antes de eu mostrar aqui, rapidinho, ó, o que vai de componente aqui? Vai um transistor NPN, que pode ser de uma fonte de PC ou de uma lâmpada fluorescente. A lâmpada pode estar queimada e o transistor pode estar funcionando. Ou pode ser um TIP 35, um TIP 3055, um TIP 41C. Um diodo ultrafast de preferência, 4007, mas se não tiver, o próprio diodo que está na lâmpada fluorescente ou na fonte de PC também serve. E um resistor que pode variar, né? O meu é de 3K,
mas dá para usar um de 2K ou de 1K, por exemplo. Se possível, um capacitor de 100 nano, que é 10,3, ou 10 nano, que é 10,2, acho que é isso, também vai ajudar, se for possível. Se não, olha só, um transistor, um diodo, um resistor e o toroide, que tem que ter uma bobina com 2 fios, ok? Eu vou mostrar uma foto do toroide depois. Então, o que eu fiz com o meu toroide aqui? Ele tinha 30 voltas de um fio bem grosso. Eu peguei um fio fino e enrolei junto, acompanhei o enrolamento do outro, enrolei o fio fino por cima, enrolei 30 voltas, depois mais 30, então eu enrolei 60 voltas. Então já tinha 30 do fio grosso, eu enrolei 60 do fio fino, certo? O fio fino, o fio grosso é o fio que vai para a base do transistor aqui. Mas se for possível, você usa mais de 60 voltas. Se você for enrolar outro toroide, o ideal seria conseguir umas 150 voltas com 2 fios iguais, certo? Isso seria o ideal. Pegar 2 fios com uns 8 metros cada um, mais ou menos, fio fino, e conseguir enrolar os dois. Mas nesse caso, para simplificar, como eu já falei, já tinha um enrolamento de 30 voltas e eu enrolei 60 voltas do fio fininho. O que eu fiz? Vamos chamar aqui a ponta A1 e B1 de início do enrolamento. Então é uma ponta, um fio é o A1 e o outro fio é o B1. Enrolei os dois, né? Aí eu pego o final, vamos lá, o fio B. A ponta do fio B, que no caso desse toroide que já está pronto, é o fio grosso. A ponta do fio grosso vai lá no resistor e no capacitor, que vão para a base do transistor. Aí o fio grosso enrola no toroide e o outro lado do fio grosso foi ligado com o início do fio A1, que é o fio fino que eu coloquei. Então se você pegar 2 fios e enrolar lado a lado um do outro, pegar 2 fios e enrola junto, você vai pegar o começo de um com o final do outro, vai emendar os dois para ser o positivo, certo? Então, galera, para arrematar aqui, o certo seria enrolar 2 fios, né? Com tamanhos iguais, com 6 a 7 metros, e pegar o final de um, que é aqui, o B2, com o início do outro, A1, e jogar
esses dois juntos vão receber o sinal positivo. E o que sobra, um deles vai para a base, né, através do resistor e do capacitor, e o outro vai para o coletor do transistor. Isso é a ligação comum de um Joule Thief, de um ladrão de Joule. Mas aqui, como a gente está otimizando e quer aproveitar o enrolamento, certo? Então um enrolamento vai ficar mais curto do que o outro, certo? Então o que é mais curto, que é com fio grosso, é o fio da base do transistor, ok? E o outro mais longo é o que vai para o coletor. Se fossem dois fios iguais, ou dois fios de 200 voltas ou 150 voltas com fio igual, aí tanto faria qual vai para a base e qual vai para o coletor. Mas como aqui a gente está usando esse toroide, o fio menor e mais grosso é o que vai para a base, ok? Então a gente tem aqui ó, um diodo de saída que vai para a bateria de carga, ou que a bateria que vai de sulfatar, um transistor e um resistor. E aqui, se for possível, esse capacitor. Então esses são basicamente os componentes, ok? Aqui eu coloquei o esqueminha, ó, o resistor de 1K e o LED que eu estou usando aqui, que serve para indicar se está aceso ou não. Mas se você não quiser pôr esses dois, ó, você vê que eu não liguei ele no desenho. Você não precisa usar eles, certo? Mas se você quiser, a forma de ligar é isso. Aí você vai emendar, logicamente, aqui e lá, ok? Então, esse é o desenho do ladrão de Joule de sulfatador radiante, ok? Que ajuste que tem aqui? Bom, o número de voltas do toroide vai influenciar. Então, se for possível, se você conseguir colocar 150 voltas de um fio 27, 30, por exemplo, 150 voltas de fio 30 seria ideal, mas nem sempre é muito fácil fazer. Então o ajuste seria no número de voltas e no resistor e capacitor da base, que pode ser entre 1K até 3K, ok? O meu aqui nesse modelo é de 3K. Se você fizer com 150 voltas, você vai conseguir variar mais aqui o resistor para ter um ajuste melhor, para você carregar mais ou menos a bateria, ok? Se fosse o caso, eu poderia colocar um potenciômetro aqui ao lado desse resistor para você ter uma regulagem maior, certo? Uma regulagem maior na corrente que drena da bateria primária e, consequentemente, vai indo mais energia para a bateria de carga, certo? Se você prefere um desenho, se você é mais leigo na eletrônica, eu fiz o desenho dos componentes aqui, ó. O transistor da lâmpada queimada, olhando ele de frente, a posição de ligar é essa. O resistor aqui e o LED opcionais. O diodo, o resistor de 3K3, que é laranja, laranja e vermelho. E um capacitor 10.2 ou 10.3 também dá. E o diodo aqui é a forma de ligar. Então é relativamente simples de montar, certo? Poucas peças e dá pra gente então fazer um desulfatador aí. Aqui, desse jeito aqui, quase eu não tive trabalho nenhum. Só enrolei um pouquinho mais de fio no toroide e só espetei os componentes aí na placa. Então foi relativamente fácil de montar aqui, certo? Se você quiser montar com um componente de sucata e não souber testar, eu vou fazer um outro vídeo no meu outro canal, Eletrônica de Brinquedo, e vou mostrar como você faz para testar o transistor que você pegou de uma lâmpada fluorescente queimada e o resistor também, certo? E o LED, enfim. Então vou fazer um outro vídeo mais básico explicando como testar as peças se você vai pretender montar esse circuito aqui com componentes de sucata, ok? E outra coisa que eu também vou fazer nesse vídeo é alguns testes rápidos para quando você montar você poder saber se está funcionando. Bom, uma primeira teste seria você medir justamente a amperagem de carga, né? A amperagem que está drenando dessa bateria, que seria a bateria primária, que também poderia ser uma fonte de 12 volts, de 15 volts, e drenando e monitorando também a corrente que está mandando para a bateria de carga. Mas isso não precisa ficar montado, é só na hora do teste, ok? Então, um dos testes que você pode fazer é esse. E agora eu vou mostrar como a gente testar para ver também se o nosso
se o nosso disulfatador radiante está funcionando, que é o que? Detectar se ele está tendo na saída aqui, no lugar da bateria de carga, os picos de alta voltagem. Porque o que a gente quer ter aqui são pulsos altos de 30, 40, 50, 70 volts para vir nessa bateria aqui. É isso que vai fazer a disulfatação, certo? Então eu vou fazer um teste rápido aqui, vou tirar essa bateria de carga e colocar um capacitor aqui para a gente ver qual é a tensão dos picos de saída aqui. Então vamos lá. Então tirei essa bateria aqui e coloquei um capacitor polarizado, que está aqui o capacitor, certo? No lugar da bateria. A voltagem do capacitor agora está com 1 volt e agora eu vou ligar o circuitinho para a gente ver. Ligou ali e a voltagem do capacitor aqui, ó. Então isso aqui já seria o suficiente. Isso já quer dizer que a gente tem pulsos de 60 volts, ó. Ele vai bem mais que isso, né? Vai bem mais. Mas então a gente vendo que o capacitor está enchendo até essa tensão, 60 volts, está na escala de 200 aqui. Então a gente já vê que está dando pulsos, a bateria de 12 volts, então 65 volts está ótimo, ok? Agora, então isso quer dizer que está funcionando. Se a gente ligasse e estivesse dando 13 volts, 14, isso era um mau sinal. Sinal de que as bobinas, que os fios que a gente enrolou aqui, ou não estava enrolado corretamente, ou o circuito não está certo. Mas aqui a gente pode ver que, embora a gente está alimentando com 12 volts, a gente está tendo pulsos de 60 volts, ok? Agora vamos dar uma olhada no osciloscópio. Então aqui, ó, nessa configuração que tá, a gente tem aí o sinal 27 kHz aproximadamente, e aí a gente vê o sinal aí, ó. O sinal pode variar dependendo da carga da bateria secundária e do ajuste aí por causa do formato da bobina e do capacitor. Agora olha só que interessante, né? Como o osciloscópio ajuda a gente a monitorar. Se eu tirar o capacitor aqui, desse jeito como tá, com essa bobina, com essa bobina aí, com essa bobina enrolada desse jeito, que a gente tentou reaproveitar, olha só, quando a gente tira o capacitor, ele já não consegue mais trabalhar, tá vendo? Então o capacitor ajuda a gente e muito. Deixa eu colocar ele de volta ali. Então um capacitor de pequeno valor, né, de 10 nano ou 100 nano, vai ajudar a estabilizar um pouco aí o sinal, certo? Mas se a gente enrola um toroide melhor, por exemplo, com 2 fios com 100 voltas, a gente consegue um resultado melhor. Ou também pode ser feita uma bobina como essa aqui, que eu já mostrei no outro vídeo. Pega aqui é bobina com um fio só, mas você faz com 2 fios finos, esse aqui acho que é 31, e você enrola mais ou menos umas 180, 150 voltas, 2 fios, 150 voltas, e aí a gente liga da mesma forma que eu mostrei aqui, começo de um com o final do outro, e esse vai ser o positivo, e as outras duas pontas que sobram, se forem fios iguais do mesmo comprimento, não tem problema. Aí pode ir qualquer um. Um vai para a base e o outro para o coletor do transistor. Daí sim a gente vai ter um sinal bem mais estável e pode até ser que dê para usar só o resistor aqui de 1K sem o capacitor. Mas o capacitor sempre ajuda a estabilizar. Então a gente vê os pulsos aí, esses são os pulsos na base do transistor, porque esse meu osciloscópio não aceitaria colocar no coletor do transistor, porque ele mede no máximo 50 volts, certo? Mas então aqui a gente está vendo como ele está oscilando realmente, dando 3 pulsos aí, numa frequência relativamente rápida. Isso significa que é possível fazer então um desulfatador radiante com poucos componentes e quase sem trabalho algum, certo? Porque aqui eu só enrolei um fio nesse toroide aqui, 60 voltas. Tinha 30 voltas, eu enrolei 60 do fio fino e fiz a ligação conforme o esquema, tá certo? Então,
esse foi o projeto por enquanto que eu consegui mais fácil para o carregador radiante, e espero conseguir algo mais para o carregador não, para o desulfatador, porque nessa configuração com esse toroide, como eu já falei, ele tem um consumo muito baixo, mas ele pode ficar vários dias desulfatando a bateria aí. Se a gente levar em consideração que leva algumas semanas para desulfatar, se levar umas 2 semanas, a gente vai monitorando a carga da bateria de vez em quando para ver se ela chegou em 15, a gente desliga. Se não chegou, a gente deixa desulfatando a bateria, certo? E se você testar aí, eu tenho certeza que você vai gostar dos resultados se você não tiver pressa, né, para desulfatar sua bateria. Então era isso aí que eu queria compartilhar. Comenta aí se você gostou, se deu certo, se serviu para alguma coisa, se você conseguiu, tá certo? E eu vou preparar outros projetos aqui de sulfatador radiante, outros experimentos, outros testes, para a gente observar o comportamento das baterias em relação a esses desulfatadores radiantes, ok? Valeu, um abraço, até a próxima.